Olá, nós estamos aqui no nosso 7º vídeo no canal Uma Gota no Oceano e hoje nós vamos estar falando sobre sofrer e reinar. Mas antes nós vamos estar orando, peço que você feche os olhos se você puder para nós estarmos em concordância. Pai, nós entramos na Tua presença e te agradecemos por esse dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ser tão bom para conosco, Pai. Senhor, nós te pedimos que Tu estejas neste lugar porque Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Faz o que Tu quiseres em nossas vidas e que essa palavra falada aqui não venha vir dos nossos corações, mas venha vir do Teu coração para o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, peço que você abra comigo em Gênesis capítulo 50 e nós vamos ler somente o verso 20. E diz assim: É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Bom, contextualizando que José tinha acabado de encontrar com seus irmãos, que tinham jogado ele na prisão, que tinham vendido ele, tinham feito várias coisas ruins com ele, e ele encontrou esses irmãos acharam que ele ia matá-los, que ele ia querer se vingar, mas pelo contrário, José virou para eles e disse que todo o mal que eles fizeram, Deus tornou esse mal em bem para salvar a vida das pessoas que estavam vivendo aquela seca. Que iam viver, no caso, aquela seca. Então, Deus, Ele quer nos usar de uma forma que muitas vezes nós não podemos imaginar como vai ser. Sabe, hoje em dia as pessoas podem pregar muitas vezes o evangelho onde você só ganha e você não tem que dar nada. Mas o evangelho que Jesus nos chama para viver é o evangelho que nós temos que dar de nós e esperarmos receber de Deus. Na palavra de Deus fala que maior é o que dá do que o que recebe. Sabe, não é nenhum pecado você querer receber as bênçãos de Deus, porque elas são suas e você vai vivê-las e recebê-las. Mas Deus nos chama para doar aquilo que nós somos. E muitas vezes doar é sofrer. Porque muitas vezes, quando nós doamos, nós sofremos, deixando de fazer algo que nós gostamos, ou deixando de ter as coisas que nós queremos, para que outras pessoas possam ser felizes, para que outras pessoas possam receber Jesus através das nossas vidas. Sabe, José, ele sofreu muitas coisas. Estimam-se que José sofreu durante 13 anos, mais ou menos, desde que saiu da casa de seu pai até ser reconhecido como governador. Ele passou 13 anos sofrendo por conta de prisões, por conta de injustiças, por conta de traições. Mas José não sabia aquilo que ia se revelar na vida dele. E o que se revelou foi que tudo que aconteceu na vida dele foi que Deus tornou em bem para que ele pudesse governar com sabedoria e com maturidade na terra do Egito. Sabe, Deus está te preparando. Tudo que você passa na sua vida, na verdade, é um preparo de Deus para o que vai acontecer depois. Muitas vezes a gente se pergunta, nossa Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que minha vida não melhora? Por que eu passo por essa situação? O que eu fiz para merecer isso? Na verdade, tudo que acontece nas nossas vidas é simplesmente Deus nos preparando para o que vai vir depois. E na palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então todo sofrimento que você passar, toda a luta, toda a alegria é simplesmente para que o plano de Deus continue sendo aperfeiçoado na sua vida. Mas o que eu quero um pouco tratar hoje é a parte que nem todos gostam de tratar, que é o sofrimento. Sabe, o sofrimento, ele vem à medida que nós nos aproximamos de Deus, para nós sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de aceitação, para a zona de mudanças e de aceitação somente de Deus. Esse processo que Deus começa a fazer em nossas vidas, como nós aceitamos Ele, é um processo de sofrimento, ao mesmo tempo que também é um processo de alegria. Mas o que muitas pessoas querem ignorar é o sofrimento, porque afinal ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de deixar aquilo que tem que deixar, ninguém gosta de passar por tantas tribulações, mas Jesus nos chama para o evangelho onde nós vamos sofrer. Mas todo sofrimento que nós tivermos não se compara àquilo que há de se revelar em nossas vidas através do que Deus tem para fazer. Eu quero que você abra comigo em Romanos 8, 17. E diz assim: Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Aqui nesse versículo ele fala que por nós sermos filhos de Deus, nós vamos sofrer, mas nós também vamos reinar com tudo aquilo que Cristo há de receber do Pai. Todo o sofrimento que você passa hoje, por ser cristão ou simplesmente por estar vivo, é porque tem algo para se aperfeiçoar na sua vida e é porque você é filho de Deus. Sabe, o sofrimento, ele é um símbolo de que nós somos filhos de Deus, de que há uma luta dentro de nós do bem contra o mal.
Porque se você está conformado com uma situação, se nada acontece na sua vida, se você não é confrontado, se ninguém te persegue, quer dizer que algo está errado na sua vida. Porque quando o inimigo percebe que você está fazendo diferença, que você está conseguindo almas para Jesus, que você está ganhando o povo da sua rua, ganhando o povo da sua faculdade, ele vai querer começar a atacar a sua vida e te fazer sofrer para tentar fazer você parar e pensar um pouco se você deve seguir Jesus como você tem seguido. Então, os bons cristãos, aqueles que se rendem, eles sofrem muito, porque o inimigo vai tentar fazer você parar, mas você não está sozinho, porque o Espírito Santo é nosso consolador, é nosso ajudador, e ele vai poder estar te ajudando e te guiando para que você continue firme, mesmo sofrendo, porque você tem que apenas olhar para uma glória que vai se revelar na frente, você tem que olhar para algo que está à sua frente, não para o presente. Muitas vezes a gente peca, muitas vezes a gente se desvia, porque nós só olhamos para o presente, nós temos que olhar para o futuro, os nossos olhos têm que estar no futuro, naquilo que Deus vai revelar para nós no futuro. Eu quero que você abra agora comigo Romanos 8:18, é o versículo de baixo. Diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Exatamente o que nós estamos falando aqui. Todo o sofrimento que você passa hoje, exatamente toda a blasfêmia contra a sua vida, toda a calúnia não vai ser comparado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Algo vai se revelar tão grande que as pessoas não vão se lembrar daquilo que elas fizeram para você e elas vão até você simplesmente para receber do Jesus que você tem recebido. Não fique com medo de sofrer por Jesus, porque ele vai te recompensar grandiosamente. Na palavra de Deus diz que Jesus falou assim, que aqueles que o negarem diante das pessoas, diante do mundo, ele também negaria diante de Deus, o Pai, no dia do julgamento. Então não negue Jesus, não desista de Jesus por nenhum sofrimento, por nenhuma pressão, por nada que as pessoas possam fazer, porque as pessoas são somente pessoas, mas do nosso lado está o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à nossa frente. Você e Deus já é a maioria. Eu quero que você abra comigo em 1 Pedro 5. Nós vamos ler os versos de 9 a 10. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os irmãos da fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e a verdadeira segurança. Muitas vezes nós sofremos e achamos que isso acontece conosco. A gente começa a achar que só a gente sofre, que só a gente passa por necessidades. Mas nós temos que ter na nossa mente que muitos irmãos no mundo todo estão passando por coisas iguais ou piores que a nossa. Aqui atrás de mim eu tenho o mapa mundi. Todos os países reunidos em uma folha. E eles estão separados por continentes. Em cada continente tem uma percepção diferente para os filhos de Deus. E aqui nós temos a América toda, Norte, Central e Sul. E a América, ela é livre. Tem apenas 1 ou 2 países, são poucos países da América, na verdade 1 ou 2 mesmo, que são perseguidos, que tem algum tipo de repressão. A maioria deles é livre. E nesses países livres, também tem outras partes do mundo, que esses países livres, nossa verdadeira pressão, nosso verdadeiro sofrimento, muitas vezes, é o fato de nós sermos livres. Porque a nossa liberdade de poder falar de Jesus muitas vezes nos acomoda. Nós pensamos, eu posso falar de Jesus a qualquer momento, então não preciso falar agora. Diferente dos nossos irmãos que são perseguidos. Então, muitas vezes, nossos países que são livres de falar de Deus, sabe? Eu posso gravar um vídeo como eu estou gravando e falando de Deus. Eu posso fazer na rua e gritar falando de Jesus. Nós temos a liberdade para fazer isso, para ganhar as pessoas. E muitas vezes essa liberdade que nos aprisiona, essa liberdade que nos impede de sofrermos por Jesus e reinarmos com Ele. Porque José sofreu durante 13 anos, mas depois desses 13 anos ele reinou para o resto da sua vida. E José viveu mais de 100 anos. E ele reinou conforme Deus queria que ele reinasse, porque ele deixou ser preparado. O sofrimento, ele nos prepara, ele molda o nosso caráter, ele molda nossos sentimentos, para que nós, quando assumimos o que Deus quer, nós sejamos prontos, maduros, saudáveis, para assumir aquilo que Deus quer que nós façamos nessa terra. E não só na América, mas em todos os outros países que são livres, muitas vezes nós não queremos sofrer por Jesus, por estarmos acomodados com a nossa liberdade. Além disso, mesmo em países livres, tem famílias que não aceitam quando seus filhos se convertem a Jesus. Então, eu já li o livro
do pastor Lucinho Barreto, chamado Loucos por Jesus e Loucas por Jesus. Eu li esses 2 livros. E nesses livros conta a história de homens e mulheres, e de crianças também, que lutaram e que fizeram coisas extraordinárias porque eles eram loucos por Jesus e eles não estavam nem aí se eles sofressem por algum motivo. Sabe? Essas pessoas tiveram histórias maravilhosas. E a maioria dessas pessoas, elas tiveram que enfrentar uma hora a si mesmos e se examinar e ver se elas queriam mesmo seguir em frente e sofrer ou ficar na sua posição de conforto. E eu li a história de um menino especificamente que aconteceu no Brasil, em 1900 e pouco, assim. 1900, acho que 1990 pra frente, que aconteceu com ele. Ele aceitou Jesus e a família dele não aceitava isso. A família dele não queria isso. O pai dele colocou a cabeça dele dentro de um vaso sanitário, apertou descarga, bateu nele, quase sufocou ele, porque ele tinha aceitado Jesus. E era um país livre, ele podia aceitar Jesus, ele podia gritar eu te amo Jesus na rua, mas a família dele muitas vezes o perseguia, sabe? Muitas vezes o diabo não, mas o diabo mesmo, vai usar as pessoas à sua volta que você ama pra te machucarem, pra dizer que pra você largar Jesus, porque você vai se importar muito mais se uma pessoa que te ama disser pra você largar de Jesus, do que uma pessoa qualquer que você estiver andando na rua. Na palavra de Deus diz que Jesus, ele falou assim para nós, que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada para separar mães de filhos e pais de filhos. E para seus parentes, os seus amigos entregassem você para ser morto por Jesus. E é isso que nós vemos acontecer em vários países do mundo. Pessoas entregando seus parentes para serem mortos por crerem em Jesus. E nós aqui acomodados. Eles sofrem por Jesus de uma forma muitas vezes incomparável com a nossa. Nós temos que enfrentar o desconforto que é mudar. E sair da nossa área de conforto, nossa área de calmaria. Porque Deus nos chama para isso. E tem outros países que ficam aqui mais na Ásia, sai da frente, e na África, que são os países muito mais perseguidos. O país que mais é perseguido os cristãos é a Coreia do Norte. Lá é o país mais difícil para você conseguir falar de Jesus. É a menor liberdade possível que eles te dão. E eles matam, prendem, não só na Coreia do Norte, mas cerca de 50 países são as piores perseguições. E eles matam, torturam, prendem por você ser cristão. Por você fazer parte do corpo de Cristo. Porque eles sabem que a partir do momento em que os filhos de Deus tomarem a posição que eles devem tomar, o mundo muda. E é por isso que o diabo tenta te aprisionar nessa zona de conforto, para você não mudar o mundo, mas Deus quer mudar o mundo através da sua vida. Nós vamos ler agora Hebreus 11, do 33 ao 40. Fala assim: pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido. Fecharam boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros ainda mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, outros vestidos de peles de ovelhas e cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. E essa passagem aqui me chama muita atenção porque ela descreve os sofrimentos e as guerras que os filhos de Deus passaram. E também descreve que eles receberam aquilo que eles queriam receber de Deus, aquilo que Deus havia prometido. E que eles estavam com os olhos no futuro e não apenas com os olhos nas presentes situações que eles estavam. E nós temos que ser assim. Hoje em dia o mundo, ele às vezes nos cria para ser alguém imediato, sabe? Às vezes, tipo, o mundo nos cria para ser pessoas que querem aquilo na hora e que tem que ser na hora, na hora, na hora. Mas Deus, ele tem o tempo certo para todas as coisas. E essas pessoas aqui, muitas delas, como diz a gente acabou de ler, elas não receberam aquilo que Deus tinha prometido. Porque aquilo que Deus prometeu ia acontecer anos depois que elas morressem para ser aperfeiçoado em nós.
Tem coisas que Deus prometeu que você talvez não veja acontecer, mas que seus filhos e netos verão. E que essas coisas só vão acontecer pelo que você fez hoje, pela decisão que você tomou hoje. Independentemente se você vai ver as promessas de Deus se cumprirem ou não, olhe para elas e corra em direção a elas. Porque não importa o sofrimento que você encontre no caminho, o Espírito Santo vai estar lá com você para te ajudar em todos os momentos. E Deus vai levantar pessoas que vão estar te ajudando durante o seu sofrimento. Quando você se sentir sozinho, você pode lembrar que no mundo todo há pessoas que sofrem como você. E há pessoas que sofrem milhões de vezes pior que você. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós ainda não sofremos a ponto de termos que dar a nossa própria vida. Então todo o sofrimento que você passa hoje, toda a calúnia, toda a inveja, toda tentativa de assassinato, tudo que as pessoas fazem contra a sua vida, ainda não chegou a ponto de você ter que negar Jesus ou aceitar Jesus. E ponto final. Sabe, ninguém ainda colocou a arma na sua cabeça e disse: aceita Jesus ou você morre. Nós não chegamos em um ponto de sofrimento tão crucial para nós desistirmos no primeiro obstáculo, no primeiro degrau da nossa vida. Então mesmo que você sofra, continue firme, porque Deus vai te recompensar por isso. E a nossa vida do Evangelho não é só sofrimento. Tem muitas alegrias, tem muitas coisas que Deus vai acrescentar na tua vida, paz, amor, que não vai se comparar com aquilo que você está sofrendo. Quando você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, toda a tristeza vai se dissipar, porque agradar a Deus é o maior motivo para que nós nascemos. Eu peço que você abra comigo em Apocalipse 2, do 26 ao 28. E diz assim: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre nações, para governá-las com a barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barros. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqui em Apocalipse fala o que nós vamos receber se nós sofremos como Jesus. Hoje, você pode achar que nada vai acontecer, que você vai continuar só sofrendo, mas Deus vai te fazer rei sobre as nações. Como assim rei? Rei em vários sentidos. Porque nós nascemos para governar as nações, para fazer a vontade de Deus. Então você vai reinar em vários sentidos, tanto fazendo aquilo que Deus quer que você faça, reinando, orando pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua nação. Porque a igreja é feita para reinar sobre a terra. E Jesus, ele vai te recompensar, fazendo com que você destrua o inimigo com uma barra de ferro, destrói potes de barro. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus está falando agora no seu coração. Todo sofrimento, Deus vai te recompensar. Não desista, continue caminhando. Você não está sozinho, Jesus vai estar lá com você em todo o seu sofrimento, em toda a sua alegria. Ele nunca vai te deixar, Ele prometeu isso. Eu creio que é isso que Deus quer falar no nosso coração. Vamos estar orando agora, feche os olhos se você puder. Senhor, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Nós te convidamos a continuar fazendo com que essa palavra queime nosso coração e que essa palavra dê muitos frutos, Pai. Senhor, nos ajude a não só queremos o oba-oba do Evangelho, não só queremos as bênçãos das tuas mãos, mas nos ajude a querer doar quem nós somos, a querer sofrer por ti, Senhor, porque o Senhor é a maior causa pela qual nós possamos sofrer e dar as nossas vidas, Senhor. E nós te agradecemos. Nesse momento nós também oramos pelos nossos irmãos que estão em vários lugares do mundo, sofrendo pelo Senhor e passando por muitas dificuldades. Pai, nós te pedimos que isso envie ajuda para eles, tanto ajuda espiritual quanto ajuda natural, alimentar, todo tipo de ajuda que eles estiverem precisando agora, Pai, que os seus anjos possam levar essas ajudas, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã que está sofrendo por Ti e que está necessitando algo das Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha estar abençoando não só a Coreia do Norte, que persegue os Teus filhos, mas todos os países que perseguem, Senhor, e da forma que eles perseguem, que o Senhor venha estar, Senhor, em nome de Jesus, abençoando esses países, para que esses países possam estar vendo, Senhor, o que realmente nós somos, Pai, para tenhamos mais liberdade, mas que essa liberdade não venha, Senhor, quebrar, Senhor, o que nós realmente fomos feitos para fazer, mas que essa liberdade venha nos fazer ser mais falantes da Tua palavra, mais proclamadores da Tua verdade, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado pela sua participação no vídeo, que Deus abençoe a sua vida.